Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Nós estamos estudando a carta de Efésios. No vídeo anterior, a gente falou sobre a paz entre o povo judeu e o povo gentil, que foi unido por Cristo para se tornar um só povo, e que mediante Cristo nós temos livre acesso a Deus. Agora a gente vai continuar estudando Efésios 2, 19 até o último versículo, que é o 22. Diz assim, Paulo continuando: portanto, diante de todas as coisas que ele falou, veja o vídeo anterior aí, diz assim: vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros. Pensa assim, gente, quando você vai viajar num outro lugar, eu fui viajar nas férias em maio, tirei umas férias, fui viajar em outros lugares, eu não me senti parte daquele povo, porque eu não gosto nem... A comida lá tava boa, né? Mas normalmente eu não como aquela comida, eu não vivo daquele lugar, eu não falo aquela língua. Quando você se sente estrangeiro, você se sente diferente daquele lugar. Talvez você pode até gostar dali, mas você sabe que a sua terra não é ali. E Paulo compara sobre isso, fala assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros. Quer dizer, diante da família de Deus, vocês não são pessoas mais estranhas. Olha o que ele fala: mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Vocês não estão ali se sentindo isolados, excluídos, como eram os gentios antigamente, né, anteriormente, antes de se converter. Agora vocês fazem parte, olha só, membros da família de Deus. Agora não importa mais se você é judeu, se é gentil, ok? Agora, se você tem Jesus no seu coração, você faz parte da família de Deus. Olha que coisa linda. Esses dias eu estava meditando sobre Deus ser nosso pai, né? Nós temos características dos nossos pais, né? Eu tenho características do meu pai, da minha mãe, tanto físicas, mas como da maneira de viver também. Tendo Deus como pai, nós precisamos absorver essas características dele. Temos que viver como Cristo, que foi o exemplo, né, para nós. Nós precisamos fazer parte dessa família, mas seguindo o exemplo de Cristo também. Mas olha que privilégio, nós somos membros da família de Deus. Rapaz do céu, você não é qualquer pessoa mais não. Você não é só criatura. Você é filho de Deus. Quando você aceita Jesus, tem Jesus como seu Senhor e Salvador, você passa a ser filho de Deus. Volte aí nos vídeos no canal que eu falei que não todos são filhos de Deus, né? Só aqueles que creem em Jesus. Todos são criaturas amadas por Deus, mas só alguns são filhos. Todos aqueles que têm Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, independente de outras coisas, tá bom? Continue. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus como pedra angular. Eu gosto muito desse texto que fala sobre edificados, quer dizer, tem a ver com uma construção. Nós somos edificados no fundamento dos profetas e dos apóstolos. Qual é o fundamento dos apóstolos e dos profetas? A palavra de Deus. Esse deve ser a nossa base, nossa maneira de viver, de se edificar e crescer. Mas fala assim, olha só, Jesus, olha só que ele fala assim, tendo Jesus como pedra angular. O que significava pedra angular? Antigamente o alicerce não era feito como era feito hoje. A pedra angular era aquela que segurava toda a construção. Era a base, era o alicerce das construções da época. Então era uma coisa forte que através daquilo, baseado naquilo, você podia construir o seu prédio, sua casa, as coisas que era construído na época. Jesus deve ser a pedra angular, a base, o nosso alicerce. A salvação é só por Jesus. E como que a gente vai edificando isso? A nossa vida, como a gente vai fazendo a construção da nossa vida. O alicerce é Jesus, através dos fundamentos, dos ensinos dos profetas e dos apóstolos. Nós precisamos sim construir a nossa vida espiritual, comparando com um edifício, com base no que a gente aprende da palavra de Deus, que Deus fez com que esses homens deixassem registrados na Bíblia. Olha só, continua ainda, ó. Como Jesus tem pedra angular e tendo edificado pela palavra dos apóstolos e dos profetas, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário para o Senhor. Então, pensa assim, você não pode ter sua vida cristã estagnada. Ah, tá bom, eu já recebi Jesus, eu já tenho o alicerce da minha fé, tenho Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, tá. Não pode parar aí, você tem que crescer e se ajustando, entende? Se tiver um pouquinho torto para cá, a palavra de Deus vai te ajustando para você ir crescendo, só que um prédio normalmente não cresce torto. E tem um risco de cair. Então você tem que ir crescendo bem ajustado para ficar cada dia mais parecido com Cristo. Lendo a palavra, meditando e colocando em prática na sua vida. Olha que coisa linda, né? Aqui Paulo também escreveu a carta de Coríntios e ele fala uma coisa também sobre alicerce. Eu separei, normalmente eu leio só o texto do dia mesmo, mas eu quero separar esse texto para ler com vocês também. 1 Coríntios 3, a partir do versículo 10.
Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Então, ó, contudo, veja cada um como constrói. Como você está construindo a sua vida? E qual que é o alicerce? Ele fala aqui, ó, ele fala mais uma vez isso aí, né? Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Daí ele pergunta assim, veja cada um como constrói a sua vida. Então, resumindo, tá? Porque é bastante coisa ali, depois você pode ler para complementar. O que eu quero dizer para você, Paulo falou assim, olha, vocês são salvos pela fé em Jesus Cristo. Falou isso em Efésios e ele fala isso em outras cartas. Vocês são salvos pela fé em Jesus. Depois que você é salvo por Jesus, você não pode ficar parado. Ah, tá bom, eu sou salvo. Não, você tem que construir. Ele ainda dá um exemplo que você tem que construir com pedras preciosas, com coisas lindas, não de qualquer jeito. Como você tem construído a sua vida? Qual o alicerce é Jesus, mas qual a estrutura que tem construído a sua vida? Tem sido a palavra de Deus? Ou será que você está indo só pelo seu pensamento? Rapaz, deixa eu falar uma coisa para você. Se você estiver indo só pelo seu pensamento, o risco é dessa construção estar torta. Por mais que tenha um alicerce, você já entregou sua vida para Deus, isso é excelente, mas você tem que construir, você tem que crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Isso Pedro fala para nós, você tem que crescer na graça e no conhecimento, cada dia mais aprendendo as coisas de Deus e colocando em prática na sua vida. Como você tem vivido isso? E ainda continua aqui, ó, no qual todo edifício é ajustado e cresce e torna-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, olha só, para que se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Olha que coisa linda. Os cristãos, porque Paulo escreveu, ele escreveu algumas cartas a pessoas, a Tito, a Timóteo, a Filemon, posso estar esquecendo algum, Tito, Timóteo e Filemon, Paulo escreveu carta a pessoas, direcionada para pessoas, mas aqui essa carta de Efésios é escrito para a igreja de Éfeso. Ele não escreveu para uma pessoa de lá, ele escreveu para a igreja em si. E nos próximos vídeos ele vai falar mais, na próxima carta aqui, nos próximos textos dessa carta a gente vai falar mais sobre a igreja. Mas ele fala assim, a igreja, vocês que são a igreja de Cristo, vocês estão crescendo e sendo edificados e um ajudando o outro a construir sua vida. Olha que coisa linda, gente. Coisa maravilhosa isso, unidos, nós juntos, nós vamos juntos, um ajudando ao outro no crescimento pessoal de vida cristã. Que privilégio isso, gente. Então, voltando, o alicerce é quem? Jesus Cristo. E você deve construir sua vida firmado na palavra de Deus, que é os escritos que Deus separou, homens, profetas e os apóstolos, para escrever coisas maravilhosas, para que a gente possa ser o alicerce. Você pode ficar parada só no alicerce? Não, você tem que crescer até a hora que Jesus voltar ou de repente ele te chamar. Mas que você possa crescer na graça e no conhecimento de Jesus, aprendendo dele, colocando em prática na sua vida. Ai, que vídeo gostoso. Obrigada, Deus, obrigada. Ô, Jesus, nos ajuda a construir com ouro. Não, aqui tá imitando, tá? Mas com ouro, pedras preciosas. E ainda existe no texto de Paulo que fala em Coríntios, ele fala assim, quem construir bem feito vai receber recompensa. Imagine, a gente não sabe exatamente que recompensa é essa, mas vindo de Deus deve ser uma coisa muito boa. Então, constrói sua vida firmado na palavra de Deus, para que você possa viver aqui de um jeito feliz, ajudando outras pessoas a crescerem e receber uma recompensa lá no céu. Obrigada, Jesus. Tô esperando. Obrigada. E a recompensa também de servir a Deus aqui, a gente também recebe. É um privilégio, né? Um grande abraço bem apertado. Curta, comenta, compartilha esse vídeo com mais pessoas, que mais pessoas possam aprender da palavra de Deus.